O Brasil acompanha, com espanto e indignação, um caso que vem sendo chamado de Richthofen do Amazonas. A comparação com o famoso crime envolvendo Suzane von Richthofen não é exagerada, já que novamente se trata da morte brutal de uma mãe, supostamente planejada pela própria filha. A diferença é que, desta vez, a protagonista dessa trama sombria tem apenas 12 anos de idade. Uma menina, ainda em idade escolar, que acreditava ter maturidade para viver como uma adulta, envolveu-se em uma relação com um homem de 25 anos e, segundo a investigação policial, teria arquitetado a morte da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, uma mulher deficiente física que não possuía uma das pernas. O crime aconteceu na zona norte de Manaus e deixou até os investigadores mais experientes em choque pela frieza e pela motivação absurda. De acordo com a polícia, o assassinato foi executado por Renato do Vale Costa, de 25 anos, preso pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele teria invadido a casa de Francisca durante a noite, entrando pelo telhado, que ficou danificado e registrado em imagens. Armado com uma faca, Renato desferiu 7 golpes violentos na região do pescoço da vítima, que, por conta de sua condição física, não teve chance de fuga nem de defesa. O motivo para tamanha crueldade, segundo o próprio suspeito em depoimento, teria sido um plano elaborado junto com a filha da vítima, Bernani Merecha. A adolescente acreditava que a mãe guardava 17 mil dentro de casa e, movida pela ilusão de dinheiro fácil e pelo desejo de se livrar das restrições impostas por Francisca, pediu ao namorado que matasse a própria mãe. A história é ainda mais perturbadora quando se observa o comportamento da menina após o crime. Enquanto a polícia realizava a perícia no local, ela permaneceu do lado de fora, sentada em uma cadeira de balanço, mexendo tranquilamente no celular, como se nada tivesse acontecido. Os investigadores relataram que a frieza da adolescente diante da cena da morte de sua própria mãe impressionou e deixou todos perplexos. Em vez de lágrimas, desespero ou choque, ela se distraía olhando notícias de celebridades, ignorando completamente a tragédia. Esse comportamento imediato diante da violência reforçou a comparação com Suzane Richthofen, que também foi marcada pela indiferença após a morte dos pais. O relacionamento entre mãe e filha já vinha sendo conturbado. Vizinhos relataram que Francisca não aceitava que a filha, ainda uma criança, mantivesse um envolvimento amoroso com um homem adulto de 25 anos. As brigas eram frequentes e a mãe demonstrava preocupação constante com o futuro da menina, que costumava passar fins de semana fora de casa. A proibição de sair, de se envolver em relacionamentos amorosos e o controle materno, comuns na vida de qualquer adolescente, teriam sido interpretados pela menina como motivo suficiente para planejar a morte da própria mãe. A versão apresentada pelo suspeito preso é de que a jovem insistiu para que ele cometesse o crime, prometendo que encontrariam dinheiro na casa e, assim, poderiam viver juntos sem as restrições impostas por Francisca. Renato foi preso em flagrante e, diante da imprensa, preferiu o silêncio. Em depoimento formal, porém, confessou o crime e confirmou a participação da adolescente no plano. Já a menina, por ser menor de idade, não pode ser presa, apenas apreendida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela ficará sob responsabilidade do Juizado da Infância e Juventude Infracional e poderá responder por ato infracional análogo ao homicídio. Isso significa que, mesmo que seja considerada responsável pela morte da mãe, não terá antecedentes criminais quando completar a maioridade. Enquanto Renato enfrenta a perspectiva de julgamento e uma longa pena de prisão, a menina, ao atingir os 18 anos, terá sua ficha limpa. Esse ponto levanta mais uma vez um debate antigo no Brasil: a redução da maioridade penal. Para muitos, é inconcebível que uma menina de 12 anos, capaz de arquitetar um crime tão cruel contra a própria mãe, seja tratada pela lei como incapaz de compreender seus atos. A sensação de impunidade revolta a opinião pública e reabre discussões no Congresso Nacional sobre a necessidade de rever a legislação. Afinal, como pode uma criança que mal sabe a tabuada do 3, mas que se envolve com um homem adulto e planeja um assassinato, ser considerada imatura demais para responder pelos seus atos como um adulto? A morte de Francisca Alves Praia é um retrato doloroso da inversão de valores e da fragilidade familiar. Uma mãe,
deficiente física, que lutava para proteger a filha, acabou sendo morta dentro da própria casa, traída por quem deveria amá-la e defendê-la. A verdade é dura e dolorosa. Uma menina que deveria estar sonhando com cadernos, brincadeiras e o futuro, preferiu se envolver em um relacionamento precoce, perigoso e destrutivo. Uma criança de 12 anos que deveria estar sob o cuidado da mãe, acabou se transformando, segundo as investigações, em peça-chave da tragédia que hoje choca o país. Isso não é apenas um crime, é um retrato cruel da inversão de valores que vem crescendo no Brasil. Crianças e adolescentes expostos à violência, à falta de limites e ao abandono de princípios básicos acabam se perdendo em um caminho sem volta. E enquanto a justiça faz o seu trabalho, o que fica para nós é a reflexão. Como chegamos até aqui? Como permitimos que uma sociedade aceite como normal que uma criança de 12 anos viva uma vida de adulto, com relacionamentos e planos macabros, em vez de viver a inocência da infância? Francisca, uma mãe que lutava, que carregava suas limitações físicas e mesmo assim se esforçava para proteger a filha, foi enterrada sem poder ver essa menina crescer, amadurecer, mudar de vida. E a filha, que deveria estar na escola, aprendendo, brincando, construindo sonhos, agora carrega nas costas a suspeita de ter planejado a morte da própria mãe. É uma história que dói, que revolta, que nos faz questionar os rumos da nossa sociedade. E é justamente por isso que eu quero ouvir você. O que você pensa desse caso? Você acredita que a legislação precisa mudar? Você acha que a maioridade penal deve ser reduzida? Deixe aqui o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. Aproveite também para se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Só assim conseguimos levar essa reflexão adiante e abrir os olhos de quem ainda não entendeu a gravidade do que estamos vivendo. Conto com você para fazer parte dessa comunidade que não aceita a inversão de valores e que quer lutar por um futuro melhor.